Quando Sebastião Oliveira, 78 anos, empurrou a pesada porta de vidro fumê do Banco Capital Trust Premium às 14h32 de uma terça-feira sufocante de fevereiro, o ar-condicionado gelado o atingiu como uma parede invisível. Suas articulações protestaram com o choque térmico. Lá fora, 38 graus. Ali dentro, 18. Ele entrou mancando, apoiando-se na bengala de madeira torneada que seu pai havia feito à mão em 1957. Cada centímetro polido por décadas de uso. O som metálico da bengala contra o piso de mármore italiano ecoou pelo saguão, fazendo 3 cabeças se virarem simultaneamente. Patrícia Mendes, 34 anos, levantou os olhos da tela do computador Dell de última geração, onde analisava a carteira de investimentos de um empresário que acabara de depositar 8 milhões. Ela suspirou. Não um suspiro discreto, mas aquele tipo de exalação audível, carregada de enfado, projetada especificamente para ser ouvida. Alto o suficiente para os outros 2 assessores de investimento perceberem. Alto o suficiente para soar como um aviso. Senhor, disse ela sem se levantar, apontando para a porta com sua unha perfeitamente esmaltada de vermelho sangue da linha Chanel. A agência para aposentados fica 3 quadras daqui, na Avenida Central. Não pode ter errado o endereço? Patrícia Mendes ocupava o cobiçado cargo de gerente VIP da agência Premium há exatos 6 meses, 2 semanas e 3 dias. Mas já havia decorado perfeitamente cada linha do manual não escrito da elite financeira paulistana. Tailleur Armani, impecável no tom cinza grafite, que custara o equivalente a 3 salários de uma secretária comum, cabelos alisados semanalmente no salão mais caro dos jardins, lisos como seda japonesa, perfume francês, Baccarat Rouge, 540 a R$1.200 cada aplicação, relógio Cartier que seu namorado corretor havia lhe dado e, principalmente, o dom quase sobrenatural que ela cultivara, de identificar instantaneamente quem era quem, num raio de 500 metros apenas pelo modelo do sapato, corte do terno, marca da bolsa. Em suas paredes de vidro jateado do escritório privativo, estavam emoldurados em molduras pretas minimalistas 3 prêmios consecutivos de maior captação de fortunas dos últimos trimestres. Seus colegas a apelidaram de a caçadora de milhões, pelas costas, mas sempre com aquela inveja mal disfarçada que vinha acompanhada de sorrisos forçados e elogios vazios. O diretor regional, Roberto Vilela, adorava repeti-la em reuniões como exemplo a ser seguido. Patrícia tem faro para dinheiro de verdade. Ela não perde tempo com conta de R$500. Ela vai direto nos tubarões. Sebastião vestia um paletó cinza chumbo que parecia ter sobrevivido a 2 décadas completas de uso religioso. Com cotovelos levemente desgastados onde o tecido começava a brilhar de tanto atrito, e um pequeno remendo mal feito no bolso direito. O tipo de conserto caseiro feito com linha que não combinava perfeitamente com o tecido original. Suas calças marrons estavam passadas com cuidado. Podia-se ver o vinco definido, mas a barra estava claramente desfiando em pequenos fiapos que ele não se importava em cortar. Os sapatos pretos de couro legítimo, embora limpos e engraxados naquela manhã, tinham sola visivelmente gasta e cadarços que já não eram do tom preto original, mas de um cinza desbotado pelo tempo. Suas mãos tremiam ligeiramente, não do nervosismo que Patrícia presumiu, mas daquele tremor essencial benigno que acomete os muito idosos. Um movimento involuntário que a medicina ainda não consegue controlar completamente. Ele segurava uma pasta de couro tão antiga que o fecho metálico estava definitivamente quebrado, mantido fechado com 3 voltas de fita adesiva marrom. Mas seus olhos, seus olhos azul claros emoldurados por rugas profundas, que mapeavam 7 décadas de sorrisos e preocupações, brilhavam com uma lucidez afiada, uma inteligência presente que destoava completamente da fragilidade aparente do corpo. Ele se movimentava devagar, como quem sabe que pressa na velhice só resulta em quedas perigosas,
mas mantinha uma postura ereta que décadas de responsabilidade e comando haviam moldado na estrutura óssea. "Moça", disse Sebastião com voz calma, mas firme, "eu preciso falar com alguém sobre a minha conta bancária. Tenho algumas movimentações para verificar." Patrícia soltou uma risada curta, um som quase musical de puro desdém. "Senhor, o senhor está consciente de que aqui atendemos apenas clientes premium com patrimônio certificado acima de 5 milhões de reais? O senhor tem absoluta certeza de que não confundiu o endereço? A agência popular fica ali na..." "Não confundi, não", interrompeu Sebastião educadamente, mas sem hesitação, abrindo a pasta velha com cuidado e tirando um envelope amarelado pelo tempo, com bordas levemente queimadas. "Tenho conta aqui há bastante tempo. Só preciso de alguns minutos. 2 assessores de investimento, Marcelo, 29 anos, sempre de suspensórios modernos, e Júlia, 26, recém-promovida, que passavam carregando tablets, pararam literalmente no meio do corredor para assistir à cena, trocando olhares e sorrisos cúmplices. Um cliente de terno italiano azul marinho, aguardando atendimento no sofá de couro legítimo, levantou os olhos do iPhone 15 Pro Max, genuinamente divertido com o espetáculo gratuito que se desenrolava. Patrícia pegou o envelope como quem pega um lenço usado encontrado no chão, com apenas 2 dedos, o rosto contorcido numa expressão de repulsa contida. Quando abriu e viu um cartão de conta antiga, com aquela tipografia dos anos 50, seus olhos literalmente reviraram em suas órbitas. "Isso aqui é de 1952. Senhor, por favor, seja razoável. Essas contas antigas nem existem mais no nosso sistema atualizado. Deve ter uns 200, talvez 300 reais esquecidos em algum banco de dados. O senhor precisa ir até a agência comum na Avenida Central. Eles têm um setor especial de contas inativas. Vão te ajudar a resgatar isso." A voz de Sebastião ficou mais baixa, mas não perdeu absolutamente nada de sua firmeza. "Moça, eu realmente só quero verificar meu saldo atual e fazer uma transferência simples. Não vou tomar muito do seu tempo." Patrícia já estava digitando no computador com movimentos impacientes, os dedos voando sobre o teclado mecânico, entediada e claramente irritada por ter que perder 30 segundos com aquilo. "Vou fazer uma consulta rápida só para provar para o senhor que essa conta está inativa há décadas e que o senhor está perdendo seu tempo e o meu aqui." Ela digitou o número da conta antiga, apertou Enter, esperou o sistema processar, e então sua voz simplesmente falhou. Morreu na garganta. O sangue literalmente fugiu do seu rosto perfeitamente maquiado com base Dior e iluminador MAC. Suas pupilas se dilataram. Ela piscou 3 vezes seguidas, como se tivesse um cisco no olho. Na tela brilhante de LED, o saldo da conta piscava em números enormes que ela teve que ler 3 vezes, depois 4, porque o cérebro se recusava a processar. 847. Zico Aisus. 0 847 milhões de reais. Deve ser erro do sistema. Ela gaguejou, mas suas mãos já começavam a tremer descontroladamente enquanto ela clicava freneticamente, abrindo extratos, verificando históricos, tentando encontrar o bug, a falha, o erro de digitação. Mas não havia erro. O extrato detalhado mostrava movimentações mensais na casa dos milhões, transferências internacionais, dividendos corporativos. A última entrada registrada há exatos 5 dias. 12 mil reais. 00000, referente a dividendos trimestrais de ações. Isso não pode estar certo. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa, enquanto Marcelo e Júlia se aproximavam curiosos, sentindo que algo estava errado. Foi exatamente nesse momento que a porta de vidro da agência se abriu, com um silvo pneumático, e entrou Ricardo Campos, diretor regional do Banco Capital Trust, 56 anos. Cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno Giorgio Armani,
acompanhado de 2 homens de terno escuro que claramente faziam parte da segurança executiva. Seu Sebastião! Ricardo praticamente correu pelo saguão de mármore. Seus sapatos italianos fazendo um tac-tac-tac apressado, estendendo ambas as mãos com reverência genuína e um sorriso largo. Que honra imensa tê-lo aqui pessoalmente. Recebi sua ligação ontem dizendo que viria hoje. Preparei absolutamente tudo. A sala privativa, os documentos, Ele parou abruptamente ao ver a expressão completamente petrificada de Patrícia, que havia se tornado uma estátua de sal moderno, e os outros funcionários congelados em posições estranhas. Patrícia, disse Ricardo, sua voz subitamente mudando para um tom mais sério. Vejo que já conheceu nosso fundador. O mundo de Patrícia começou a girar em seu eixo. Fundador? A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Sebastião Oliveira, confirmou Ricardo, sua voz agora carregada de orgulho histórico quase paternal. Virando-se para os outros funcionários e clientes que observavam a cena desenrolar-se. Fundou o Banco Capital Trust em maio de 1952, com um empréstimo de exatos 1.000 cruzeiros que conseguiu com um agiota da rua 25 de março. Hoje é nosso maior acionista individual, detentor de 34% de todas as ações ordinárias e preferenciais. O patrimônio pessoal líquido do seu Sebastião, segundo a última auditoria da Ernst & Young, ultrapassa 2 bilhões e 300 milhões de reais. Ele mora de forma extremamente simples por opção filosófica e convicção pessoal, mas está classificado no ranking da Forbes como a 47ª pessoa mais rica do país. O silêncio que se instalou na agência era do tipo que você consegue sentir fisicamente. Pesado, sufocante. Até o ar-condicionado parecia ter cessado seu zumbido constante. Mas a revelação ainda não havia terminado. Um dos homens de terno abriu uma pasta executiva de couro legítimo e entregou a Ricardo, que a passou cerimoniosamente para Sebastião. Senhor, disse Ricardo com um tom respeitoso, conforme o senhor solicitou especificamente em nossa ligação de ontem, aqui estão os documentos completos da auditoria interna de satisfação de clientes que mandei realizar nos últimos 45 dias. Sebastião abriu a pasta calmamente, com aquelas mãos trêmulas mais precisas, e começou a ler em voz alta. Seus olhos azuis agora estavam fixos diretamente em Patrícia, como 2 lasers cortando através de todas as suas defesas. Nos últimos 6 meses, sua voz ecoou pela agência silenciosa. Esta agência Premium recebeu 47 reclamações formais registradas de clientes idosos acima de 60 anos que se sentiram discriminados, desrespeitados ou humilhados durante atendimento. Destas 47 reclamações documentadas, 23 mencionam especificamente e nominalmente a gerente Patrícia Mendes. 5 clientes encerraram contas correntes com saldo superior a R$1 milhão cada uma, citando textualmente em seus formulários de encerramento. Tratamento inadequado e discriminatório baseado em aparência física e idade. O ar saiu dos pulmões de Patrícia como se alguém tivesse socado seu estômago. Eu vim hoje pessoalmente, continuou Sebastião, guardando os documentos com cuidado, porque preciso saber com meus próprios olhos, meus próprios ouvidos, como meus clientes, porque cada pessoa que deposita 1 centavo neste banco é meu cliente, estão sendo tratados de fato. Porque aprendi há exatos 70 anos, quando tinha apenas 15 e trabalhava como engraxate na Praça da Sé, que cada cliente, absolutamente cada um, desde o que deposita R$50 suados por mês, até o que deposita 50 milhões herdados, constrói tijolo por tijolo a reputação que levei uma vida inteira para erguer. Patrícia poderia, e todos na agência esperavam isso, seguravam a respiração esperando, ter sido demitida ali mesmo na frente de todos. Ricardo já abria a boca, os músculos do rosto se contraindo para anunciar o afastamento sumário. Mas Sebastião levantou sua mão trêmula, pedindo silêncio. Patrícia,
Ele disse suavemente. Quantos anos você tem? 34. Ela sussurrou, lágrimas já começando a descer, borrando o rímel Lancôme de R$ 200, criando riscos negros em seu rosto. Quando eu tinha exatamente 34 anos, disse Sebastião apoiando-se firmemente na bengala, seus olhos distantes como se estivesse vendo através de um túnel do tempo, eu também achava que sabia absolutamente tudo sobre as pessoas. Também julgava cada pessoa que entrava no meu escritório pela roupa que vestia, pelo carro que dirigia. Até que um dia que mudou minha vida, um homem de chinelas havaianas gastas, bermuda surrada e camisa com mancha de graxa, entrou no meu primeiro escritório, que era só uma salinha apertada de 12 metros quadrados com 2 cadeiras quebradas, pedindo um empréstimo de 5.000 cruzeiros para comprar ferramentas. Eu ri na cara dele. Dei risada. Sabe quem era aquele homem, Patrícia? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Fernando Guimarães, que 15 anos depois se tornou o maior industrial de calçados e couro de toda a América Latina. Hoje a Guimarães Couros fatura 800 milhões por ano. Ele nunca mais falou comigo. Nunca mais. Quando eu tentei me desculpar anos depois, ele simplesmente disse: Sebastião, você me ensinou que humildade não é opcional para quem quer construir algo verdadeiro. Essa lição custou a mim cerca de 200 milhões em negócios perdidos. Sebastião fez uma pausa longa, deixando a lição assentar como poeira após uma tempestade. Você não vai ser demitida, Patrícia. Não hoje. Um suspiro coletivo de alívio, ou talvez decepção, percorreu a agência. Você vai ser transferida para nossa agência na periferia leste da cidade, no bairro de Guaianazes, por exatos 1 ano. Vai atender faxineiras, pedreiros, motoristas de aplicativo, catadores de material reciclável, costureiras, vendedores ambulantes, pessoas que economizam centavo por centavo. Vai aprender na prática que dignidade humana não tem preço de etiqueta de grife. Se depois de 1 ano completo você entender isso de verdade, no fundo da alma, pode voltar para esta agência premium. Ele olhou para Ricardo com autoridade inquestionável. E quero que a funcionária Daniela Costa, aquela senhora de 60 anos que trabalha há 30 anos no arquivo, que sempre cumprimenta absolutamente todo mundo com respeito genuíno, seja promovida imediatamente a gerente aqui. Ela sabe tratar pessoas como pessoas, não como números de conta bancária. 2 anos e 4 meses se passaram. Patrícia jamais voltou para a agência Premium dos Jardins. Descobriu, para sua própria surpresa, que preferia genuinamente trabalhar na periferia de Guaianazes, onde os clientes a abraçavam com gratidão verdadeira quando ela os ajudava a realizar o sonho da casa própria, com financiamento habitacional, ou a aprovar o crédito do primeiro carro usado. Perdeu completamente a arrogância tóxica que a consumia. Ganhou propósito real e significado. Seus prêmios de captação foram substituídos por cartas escritas à mão de clientes agradecidos. Sebastião passou a visitar pessoalmente uma agência diferente do banco a cada mês, sempre vestido com suas mesmas roupas velhas e surradas, sempre testando se sua lição havia sido verdadeiramente aprendida ou apenas decorada. Criou um programa revolucionário chamado Cliente Oculto Sênior, onde idosos voluntários visitavam as 127 agências do banco e avaliavam rigorosamente o atendimento, com relatórios que iam direto para sua mesa. O Banco Capital Trust se tornou referência nacional absoluta em respeito ao cliente da terceira idade, ganhando 7 prêmios consecutivos de satisfação. E sempre que um novo funcionário era contratado em qualquer nível, desde estagiário até diretor, assistia obrigatoriamente a um vídeo de treinamento de 12 minutos, onde Sebastião, sentado em sua cadeira de balanço simples na varanda de sua casa modesta de 3 quartos, repetia o mantra que havia fundado seu império de 2 bilhões. Trate cada pessoa como se ela fosse a mais importante do mundo, porque para ela, ela é. E você nunca, jamais sabe quando está diante de alguém que pode mudar sua vida completamente.
para muito melhor ou para muito pior. A escolha de como tratar as pessoas é sempre, sempre sua. Porque verdadeiro sucesso. Ele aprendera aos 15 anos trabalhando como engraxate na Praça da Sé, cobrando 50 centavos por par de sapatos. Não se mede pelo tamanho estratosférico da conta bancária, mas pelo tamanho do respeito genuíno que você cultiva e preserva em cada interação da sua jornada.